Olá, boa noite. Mais uma sexta-feira aqui estamos reunidos no projeto Caminhando com Jesus. E hoje o tema que eu escolhi hoje, na verdade, o tema que eu dei para o nosso bate-papo de hoje é uma pergunta ou uma exclamação. É bom se sentir fora da caixinha? Ou seria é bom se sentir fora da caixinha? Vamos descobrir? Eu trouxe algumas perguntas para a gente fazer, primeiro, para poder a gente ir pensando, e à medida que a gente for avançando, aí vocês vão tentando responder essas perguntas. Quantas vezes nos sentimos insatisfeitos pela vida que levamos? Em quanto e quanto tempo você se questiona: para que a vida? Por que mesmo tudo isso? Quantas crises existenciais você teve ao longo da sua vida? E quantas vezes você buscou mudar, pensar diferente e foi ridicularizado ou tolhido pela família? Quando a gente pensa diferente, quando a gente quer buscar mais, que a gente quer ir mais, quer conhecer o que tem mais, a mais da vida, a gente tem duas opções. Ou a gente segue em frente, ou a gente vai desbravar esse mundo, vai desbravar o conhecimento, ou a gente volta, senta no sofá e fica com a música de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Você é das pessoas que cantam essa música? Eu trouxe para conversarmos hoje uma passagem bíblica, Mateus, capítulo 10, versículo 19. Inclusive, quem está aqui quiser depois ler todo o capítulo 10, eu até sugiro, porque é muito forte o que Jesus fala. Esse capítulo diz respeito quando Jesus escolheu os apóstolos, né? E ele começa a dar instruções aos apóstolos, né? Do que fazer na jornada seguinte. E aí eu peguei apenas um versículo que fala o seguinte: quem quiser conservar a sua vida, a perderá. E quem por amor a mim perder a vida, reencontrará. Mateus 10, 39. E para falar sobre isso, sobre essa passagem de Jesus Cristo, eu trouxe para nós conversarmos sobre o mito da caverna de Platão. Sim, filosofia. Platão, filósofo da Grécia Antiga, que viveu nos anos 400 antes de Cristo. Ou seja, em meados de 2.400 anos, ele já descrevia tão perfeitamente a nossa vida de hoje. E o mito da caverna de Platão, ele fala o seguinte: imagina que tem uns prisioneiros dentro de uma caverna. Esses prisioneiros, eles já nasceram nessa caverna, então a vida toda deles foi passada dentro dessa caverna, presos, acorrentados, de frente para um paredão, esse paredão bem liso, e atrás deles um outro paredão. Nessa parede atrás deles, ela é mais curta, tá? Ela é como se fosse um muro. E atrás desse muro tem uma fogueira e tem umas pessoas que vamos chamar os donos da caverna. E essas pessoas ficam fazendo barulhos e ficam passando figuras, gravuras de animais, de pessoas, fazendo reflexo, sombras na parede de frente dos prisioneiros. Os prisioneiros passam a vida toda vendo aqueles reflexos e imaginando que a vida é aquilo, que a vida deles só existe aquilo, aquelas sombras e aqueles sons. Porque eles estão imóveis, eles estão presos, acorrentados de tal modo que não conseguem nem se mexer para saber o que tem atrás. Porque eles já estão habituados com a vida assim e para eles é isso. Até que um dia um deles se angustia, se agonia, não suporta mais aquela situação. Ele se mexe tanto que consegue se soltar, se libertar das correntes. E ele percebe que o muro é mais baixo, que ele consegue passar pelo muro, passar por aquele muro de trás. E com muito esforço, muita dificuldade, porque eles já não caminhavam, né? Então ele consegue rastejando, ele passa por esse muro
e ver a fogueira. A caverna, ela é extremamente escura. A única coisa que eles viam era essa réstia de luz que passava por cima de suas cabeças, né? E que montavam as sombras na frente dele. Então, ele ficou meio agoniado com aquela luz da fogueira, meio que agoniou os olhos dele, mas ele foi lá e até que ele se adaptou com aquela luz e conseguiu enxergar uma outra luz mais à frente. Era a saída da caverna. E ele foi em direção a essa saída. Quando ele chegou na saída, muito trabalho, com muita dificuldade, ele conseguiu ficar em pé, conseguiu caminhar e viu a floresta e começou a desbravar, e ele começou a caminhar e ver animais, plantas e conhecer tudo aquilo, aquele mundo que era tudo novo para ele. Ver pessoas, ver vila, e ele se cercou de todo aquele conhecimento. Mas ele pensou nos irmãos que ficou na caverna e ele voltou. Voltou na chance de resgatar os irmãos, de dizer, tem mais vida além disso, vamos comigo. E ele foi tido como um louco, foi tido como um doido, como um mentiroso. Os irmãos dele mandaram ele embora dali, porque ele estava louco. E aí termina o mito da caverna, o mito da caverna de Platão. E aí eu convido vocês para a gente analisar, que parece uma historinha boba, mas ela é repleta de significados. Ela tem muitos significados. E aí eu pontuei alguns que seria necessário a gente conversar hoje. O primeiro, quem são os prisioneiros acorrentados? Né? Vamos trazer essa historinha, essa história de Platão, esse mito, para os dias atuais. Né? E vamos nos posicionar dentro dessa história. Então, quem são os prisioneiros que estão lá? Os prisioneiros somos nós. Somos todos nós. Somos o que a mídia chama de massa. Quando eu fiz o curso de Relações Públicas, o que mais a gente ouvia falar, o que eu mais escutava, o que a gente mais estudava eram os meios de comunicação de massa. Como alcançar a massa, como atingir a massa. E a massa somos nós. Então, nós sim somos prisioneiros. E eu, para não dizer que é eu que estou falando isso, que coisa da minha cabeça, tá? Para quem fala, não, Lucília, mas eu não sou a mídia, a televisão não me domina. Eu entrei na internet, tá? Tem um site chamado trabalhosfeitos.com, onde tem artigos, tem monografias, e eu consegui tirar de um artigo um parágrafo só, que eu trouxe, e eu vou ler para vocês não dizerem assim, não, é coisa da cabeça de Lucília, porque eu não sou manipulado pela mídia. Olha, os meios de comunicação de massa, jornais, televisão, todas as redes sociais, o próprio YouTube, o Instagram, companhia, eles têm ligação, eles têm interesse com políticos e com a economia, com a política e com a economia. Os meios de comunicação não apenas transmitem mensagens, mas alienam as pessoas a terem comportamentos e ações que a mídia estabelece, criando assim uma forte influência na vida das pessoas, no modo de agir, pensar, vestir, se comportar. Novelas da Globo. A atriz lança um bordão, no outro dia está todo mundo repetindo, né, o que ela fala. Achando engraçado, achando lindo. Uma atriz vai e lança um modelo de roupa, tá todo mundo vestindo o modelo de roupa dela. Não é isso? Quer ver outra coisa? Joias, corte de cabelo, nome, né? Na novela tem um nome diferente, pronto. Pode dar um tempo aí, com pouco tempo tem uma penca de menino com o nome do personagem da novela. Percebe o quanto a gente é manipulado? E a gente não percebe. Isso é manipulação. Record. Acho que enquanto eu fizer live, eu vou tentar tirar público da Record, audiência. Porque, gente, é muita manipulação, muito sensacionalismo naqueles jornais que só falam de roubo, de assalto, de miséria, de estupro, essas coisas. Por favor, não assistam isso. Inconscientemente, vocês alimentam ódio, alimentam raiva, alimentam desprezo, alimentam ignorância.
Porque o jornal não é tão bonitinho como ele tem que ser, não. Ele é sim manipulado. Entende? E você acaba sendo jogado, manipulado por aquilo. Então, evitem assistir essas coisas que só faz crescer sentimento ruim. Ah, Lucília, mas eu não sou assim, não. Eu não. Essa raiva fica aqui, ó, inconsciente, aquele ódio daquele assassino ou daquele cara que espancou a mulher até a morte. Você cria um ódio aqui atrás que vai chegar uma hora esse ódio vir para fora. Aí você desconta no filho, desconta na mulher, desconta no amigo, desconta no trânsito e você nem sabe de onde veio aquele ódio. Ó, veio de lá. Ah, Lucília, mas eu nem assisto televisão. Mas eu gosto da rede social. Aí você segue uma blogueira. Essas blogueiras que tem aí. Esse povo que vive de internet, né? De vender. Não, mas eu não compro o que ela diz, não. Mas se você for numa loja comprar uma maquiagem e ver o nome da maquiagem, a marca que você viu a fulana usando, eu vou levar essa. Porque eu vi menina usando, ela é boa, vou comprar essa. Manipulação. Então, sim, nós somos os prisioneiros acorrentados dentro de uma caverna, vendo as sombras. O que significa essas sombras? Né? Essas sombras. As sombras são as ilusões que depositamos nessa vida materialista que vivemos. Quem já ouviu falar nós somos o que temos? Eu já ouvi muito. Aliás, eu já falei muito isso. Nós somos o que temos. Não, não somos. Quem fala isso é a sociedade capitalista que nós vivemos. São os donos de grandes marcas. Quem fala isso é a mídia, onde você precisa ter para pertencer. Não é assim. Nós somos o que somos. A matéria é passageira, tudo isso é passageiro. Tudo isso é moda. Percebe o que é moda? Vem e lança uma moda, sei lá, seja o que for, até uma roupa, né? Lançou um corte de cabelo, aquilo vira moda. Sabe? Daqui a pouco a mídia percebe que o povo já está enjoando, precisamos de outra coisa para manter ali. E aí lança outra moda. Por que vocês acham que a moda é passageira, é transitória? Porque à medida que a mídia percebe que está perdendo o campo, que as pessoas estão enjoando, ela vem e bota outra para poder manter você ali. Tá entendendo como funciona? Sim, são as sombras. São aquelas sombras, ó, que a gente fica vendo. Entende? Quando os donos da caverna via que eles já estavam entediados, mudava a paisagem, sabe? Mudava. Aí os caras vai e ficava mais quieto. Aí mudava de novo, aí ficava mais quieto. É a gente na frente de uma televisão. É a gente numa rede social. Percebe? E aí o segundo, né? As sombras, o segundo. Ou terceiro, o que são os donos da caverna, né? As pessoas que ficam manipulando. Aquelas pessoas eu acabei de citar. São os meios de comunicação, é a mídia, os grandes proprietários de marca, os homens que têm dinheiro, que têm poder, que compra tudo e todos, e os políticos. Quem é que mantém o sistema? Quem alimenta o sistema? Né? Quem compra somos nós. Nós somos alimentados por isso, por esse sistema. São essas pessoas que ditam a regra. Eles estão lá, ó, mostrando as sombras. Compre isso agora. Não compre aquilo lá. Essa marca é melhor. Olha, essa aqui é concorrente, mas também é muito boa. Só mudar de canal. O argumento é o mesmo. Percebe? Nós perdemos o traquejo nas relações interpessoais. Hoje, e isso tem vários casos, várias pessoas que falam isso, não é só eu. Para você ver o tão manipulado que nós somos. Nós somos manipulados pelas redes sociais, pelo telefone. Você quer me dizer que você não é preso? Que você não está acorrentado? A mídia? Larga esse celular, larga a televisão. Sabe? Senta na mesa para fazer uma refeição com a família. Ao invés de ir para a televisão, brinca com o filho.
Sai para caminhar, vai fazer uma caminhada, tô até diado, tô cansado. Caminha, a serotonina é ativado na musculação, na malhação, na atividade física. Vai fazer uma aula do que dança, uma aula do que gosta. Se gosta de dançar, vai dançar, é isso que eu queria dizer. Sabe, movimentar o corpo, movimentar a vida com coisas que realmente enriqueçam. Com coisas que você descubra que te dão um prazer interno, não prazer momentâneo. Não o que os outros estão usando, o que os outros estão vestindo, o que os outros estão falando. Mas o que é que eu gosto? Percebe? E aí, quem é o cara o cara da fazenda? Quem é o prisioneiro que se solta? O prisioneiro que se solta, que se liberta das correntes, é a pessoa que quer buscar o novo. É aquela pessoa que está inconformado. É aquele momento na vida da gente que a gente se sente inconformado, frustrado, entediado pela vida que a gente leva e a gente quer mudar. Esse é o prisioneiro que se solta. Lá no mito da caverna, na caverna de Platão, que eu acabei de falar. É quando a gente está entediado daquela mesmice, sabe? Entediado de televisão, entediado da vida que leva e decide mudar, decide buscar o novo. E aí, quando a gente cria forças, e que não é fácil, por isso que o prisioneiro foi com muita dificuldade e rastejando, realmente isso não é fácil, porque você enfrenta a família, porque a família vai te dizer que isso é errado, que isso não é certo. Você enfrenta os amigos, que nada, fulano tá doido, fulano tá muito chato, só fala besteira. E aí você vai enfrentando essas pessoas com muita dificuldade, até você encontrar a luz do sol, até você encontrar a saída da caverna. Porque quando você encontra a luz do sol, para Platão, o sol é a sabedoria. O significado do sol, quando aquele prisioneiro vê, né, que ele sai, ali é que ele encontrou a sabedoria. É o ápice da ascensão aqui nesse planeta, da nossa vida aqui enquanto pessoa, do nosso espírito, né? O ápice do nosso espírito é a ascensão, é a sabedoria. Percebe? Então, quando eu vejo as coisas pela luz da fogueira, o simbolismo daquela fogueira lá, da história que eu contei, eu enxergo as minhas necessidades mediante meu consumir, as minhas necessidades momentâneas. Eu enxergo o meu umbigo. O que é mesmo que isso me interessa? Por que mesmo que isso é importante para mim? Essa é a luz da fogueira, que é uma luz que pode apagar a qualquer momento. Mas quando eu enxergo a vida pela luz do sol, quando eu me exponho ao sol, é quando eu vou mais além. E quando eu encontro a luz do sol, eu tenho conquistas. Eu conquisto a sabedoria. E conquistar a sabedoria é você levar a vida pelo caminho do bem, segundo Platão. Você segue a sua jornada no caminho do bem. E aí você para de olhar para o seu umbigo e passa a olhar para todos ao seu redor. Você olha como eu posso servir isso. Ao invés da pergunta, para que isso me serve? E aí agora vamos voltar agora para o trecho da Bíblia, que agora eu vou explicar dentro do mito da caverna. O trecho da Bíblia fala assim: quem quiser conservar a sua vida, ou seja, quem quiser ficar lá preso, acorrentado, né, vendo as sombras, ou seja, quem quiser viver na vida material. Oi, filho. Tá bom. Tá bom. Good job. Good job. Bye. Tudo bem. Desculpa. Meu filho tá na fase do desfraude. Aí é uma alegria para ele quando ele consegue ir no banheiro sem a fralda. Mas vamos lá. Quem quiser conservar a sua vida, a perderá. Quem quiser conservar a vida no materialismo, no consumismo, a perderá. A perderá a oportunidade de conhecer a sabedoria. E quem por amor a mim
perder a vida, a reencontrará. Esse por amor a mim, imagina muito mais abrangente. Quando ele fala assim, quando Jesus fala por amor a mim, Jesus está nos convidando a viver a vida que Platão chama de viver pelas ideias do bem. É você viver com verdade, com justiça, com honestidade, com integridade. Quando você leva uma vida com integridade, amando a todos como a si mesmo, você está amando a Jesus. Isso é o amor a Jesus. Porque todo mundo fala, eu amo Jesus, né? Todo mundo fala. Mas como é que está o dia a dia? Como é que está a tua vida? Percebe? Como é que está teu coração? Como é que está a tua casa? Como é que você organiza a tua casa? Está cheio de conflitos? Ou está tudo em paz? E teu coração? Está cheio de mágoa, de rancor? Entende? Então, esse por amor a mim, Jesus quer dizer que viva a vida com integridade. E quem, por amor a mim, perder a vida, a pessoa que a partir do momento vive uma vida com integridade, com justiça, com lealdade pelo caminho do bem, ela não vive somente o mundo material. Não vive. Ela não vive somente o mundo material. Então, perder a vida, Jesus quer dizer que se você vive uma vida correta, se você vive uma vida no amor, você vai perder a vida materialista que você vivia, a vida fútil. Porque você vai compreender que atrelada a isso, existe o espiritual. Existe um lado de você que precisa predominar, que precisa prevalecer. Percebe? Entende o que eu quero dizer? Então, quando Jesus fala que por amor a ele você vai perder a vida, significa dizer que você vai perder as futilidades da vida. E aí ele completa, a recompensará. Ficou confuso, né? Porque eu quebrei, né? Quem quiser conservar a sua vida, a perderá. E quem por amor a mim perder a vida, a reencontrará. Quem por amor a mim perder a vida, quem parar de ser consumido, de viver o capitalismo, de viver pela matéria, né? A recompensará. Encontrará a luz do sol, a sabedoria, a vida eterna. A carne, essa matéria, ela também é passageira, mas o espírito não. Se eu levo uma vida só para alimentar essa carne, só para alimentar os meus olhos, os meus desejos, o meu ego, o meu orgulho, o meu egoísmo, percebe? Se eu vivo para alimentar isso, eu perco a vida em Jesus Cristo. Mas se eu compreendo que acima de tudo isso, existe um lado espiritual, o qual eu preciso alimentar, aí você entra no fluxo. Eu não estou falando para ninguém pegar a Bíblia, sair pregando, virar pastor, virar padre. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é você aprender a viver com integridade. Eu não preciso dizer mais nada, acho que só essa palavra resume tudo. Integridade. Ah, Lucília, eu sou íntegro. Qualquer mentirinha boba, você perde o posto de íntegro. Tem que ter muito cuidado com essa palavra. Entende? E aí, quando você descobre que a vida é mais do que isso e você passa a alimentar também o seu espírito, comportamentos bons, pensamentos bons, sempre vibrando em felicidade, procurando amar o máximo de pessoas possível,
É isso. Isso é amar a Jesus. Isso é viver, é ganhar a vida. Isso é alimentar o espírito. É fazer o que gosta, é estudar, é trocar uma televisão por um livro, por uma caminhada, por uma atividade física. Ao invés de ficar preocupado que a novela vai começar na hora do jantar, perca tempo fazendo uma comida gostosa para você mesma. Se olhe no espelho e se ame. Ao invés de ir para uma clínica gastar horrores com plástica, se olhe no espelho e se ame. E aí, quando eu alcanço a sabedoria, por que que o homem, o prisioneiro, quando ele sai, ele volta? Ele voltou. Não foi? Ele não galgou tudo e ficou por lá. Porque, normalmente, quando você descobre que existe algo a mais, que a vida não é só aquela, você desenvolve esse amor, não só por Jesus, mas por tudo que Jesus nos ensina. E aí você passa a amar a humanidade. Você abre os olhos para a sabedoria. E aí você não quer ir sozinho. Você não quer essa jornada só, você quer que todo mundo vá junto. E aí você volta e você tenta convencer pai, você tenta convencer mãe, você tenta convencer os que conseguem o apoio de pai e mãe. Tudo bem, que bom. Mas os que não conseguem, segue o caminho sozinho. Entende? E era isso que eu queria terminar a noite de hoje, chamando mais uma vez, convidando mais uma vez as pessoas a perceberem a vida que levam. E aí, a quem eu alimento? Eu estou alimentando a minha carne? Estou esquecendo do meu espírito? Ou eu alimento o espírito meia boca? Sabe? Não, eu vou para a igreja, eu vou uma vez por semana, eu vou para a igreja. Entende? Aí uma vez por semana eu vou para a igreja e passo a semana me entupindo com as televisões, com a mídia, para não dizer outra coisa. Eu passo a semana brigando, criando confusão no trabalho, tendo problema dentro de casa e que nada resolve. Entende? Vamos ter atenção à vida da gente. Vamos fazer mais por nós, mais pelo nosso espírito. Viver uma vida mais íntegra, com mais amor, com mais respeito. Buscar realmente a sabedoria. Sabe? Buscar livros bons que enriqueçam. Assistir filmes, documentários que realmente lhe tragam algum enriquecimento. Estudar é muito bom. Estudar exercita os neurônios. Os neurônios são como os músculos, precisam ser exercitados, ou então atrofia. Sabe? Fica aqui o meu convite essa noite. E eu vou convidar todos agora para a gente fazer uma oração, um minuto de meditação. Eu estou sabendo que as chuvas estão fortes no Brasil. Vou fazer a oração pensando nas pessoas que podem estar sofrendo com as chuvas. Então eu convido a todos para poder relaxar, sentado, deitado, como estiver. E se puder, pega um copo com água. Mas não é para beber agora não, tá? Para deixar aí do lado para ser abençoado. Para beber depois. Depois vocês podem beber, pode até derramar dentro da garrafa de água, porque a garrafa toda vai ficar abençoada. Tá bom? Faça uma respiração profunda. Amado Mestre, irmão Jesus Cristo, envia a vossa falange de obreiros para visitar o lar de cada pessoa aqui presente nesse momento e das pessoas que assistirão depois. Eu gostaria de colocar a intenção da prece de hoje às cidades que estão, das regiões brasileiras, que estão sofrendo com as fortes chuvas dos últimos dias, e para Rafaela Peisler Vicense, uma bebezinha linda de 3 meses,
que foi diagnosticada com uma doença rara. Então, peço oração também por essa bebezinha. E cada um presente pode colocar também a sua oração, a sua necessidade, o seu pedido. Coloca nesse momento diante de Jesus. Qual é a tua necessidade? Envia, amado Jesus, a cura física, mental e espiritual para cada um dos teus irmãos necessitados, sempre pelo bem maior de Deus Pai misericordioso. Com muita fé agora, ouçamos uma prece que eu vou fazer. Fique em silêncio, feche os olhos, ouve as palavras que eu vou falar e mentaliza. Mentaliza que do céu desce uma luz dourada, um dourado lindo, incandescente. E essa luz, ela te banha todo o teu corpo. E dentro dessa luz, nós vamos fazer nossa oração, tá? Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem pensar nos obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajudai-nos a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Convido a todos para fazermos um Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja hoje e sempre. Vocês podem beber a água. E eu gostaria de agradecer a Deus por mais um encontro, por mais uma noite aqui. Gratidão, Senhor, gratidão por essa noite, gratidão pelas palavras de hoje que foi trazida, do nosso bate-papo. Gratidão por vocês que assistem, que me assistem. Muito obrigado mesmo de todo o meu coração. Que todos tenham uma noite maravilhosa. Fiquem com a bênção do nosso amado Jesus Cristo. E um abraço meu especial. Obrigado e boa noite para todos. Entrou no final.